Olá, pessoal. Então, continuando, né? A gente não fez intervalo nem nada, mas dividiu os vídeos ali para que a gente pudesse, então, adentrar no nosso primeiro tópico, depois da nossa revisão sobre a organização, né, a respeito da departamentalização. O que eu quero que vocês... meu objetivo é muito mais a questão da compreensão do que você decorar. Então, ao longo das disciplinas, eu vou trazer, né, trago conceitos, trago conceitos, por exemplo, do Djalma, né, que é ou trago do Chiavenato, ou outros autores, mas o meu objetivo não é que vocês decorem, mas sim que vocês compreendam. Como, na qualidade de professor, já consultei, cara, né, até para elaborar as questões de prova e tudo mais, eu fico olhando muitas questões de prova de concurso. A pessoa, ele acerta e ele gabarita toda a prova dele pela questão da compreensão, não pela questão da decoreba. Claro que vai depender de concurso, mas, tipo assim, concurso para administrador. Os assuntos relacionados à administração é compreensão e entendimento, tá? Que o cara vai pela lógica, né? Não posso falar, por exemplo, na questão do direito, porque muitas questões que envolvem, às vezes, a questão do direito, ele quer saber se a pessoa decorou a lei seca. Então, ele cai a questão da lei seca, ou o cara tem aquilo bem em mente, né? Ou ele não acerta. Por quê? Porque em muitas questões de concurso público, quando é a questão da legislação, o cara fala assim, isso aqui parece ser o mais correto, mas não é o que diz a legislação. E daí o cara dança, porque o cara vai pela lógica e, às vezes, né, a lógica até poderia ser aquela, mas a lei diz de uma outra forma. Tá? Então tá, vamos lá. Sobre departamentalização. O que é a departamentalização? Aqui a gente viu a teoria neoclássica e tudo mais. Departamentalização, ele é agrupamento de acordo com o critério específico de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos humanos, financeiros, materiais e equipamentos em unidades organizacionais. Professor, cara, não entendi, né? O tipo demônio, né? Então, assim, é bem simples, né? É bem simples, só que daí os autores trazem, assim, né? O que ele quer dizer? Ele diz assim, olha, departamentalização é uma forma de você organizar ou agrupar conforme algum critério. Então, assim, eu vou organizar, eu vou estabelecer aqui, vou departamentalizar pela questão do território. Então, assim, né, por regiões. Então, tipo assim, região sul, região norte, nordeste, né? Ou vou departamentalizar conforme a função exercida. Então, todo mundo que exerce, ou todo mundo que está lá relacionado ao marketing, está lá na função do marketing. O outro está na produção. Posso fazer esse agrupamento, né, para atender determinados tipos de clientes. Então, essa é a lógica da departamentalização. A departamentalização, ela é interessante pelo seguinte. Assim, na disciplina de organização, sistemas e métodos, eu mostro para vocês, né, como pode ser feito esse critério de organização. Aí a gente visualiza muito o organograma. O organograma, beleza, organograma. O organograma... Está conversando. O organograma, por si só, né, ninguém faz um organograma para ele ser bonito, para estar lá na parede. Tipo, que organograma mais lindo que fez todo colorido. Não, o organograma, ele é para ser uma representação gráfica que vai demonstrar assim, num caso de problema, a quem eu devo me reportar? Enfim, senhores, o pessoal está conversando ali fora. Então, assim, cara, até me perdi aqui. Isso. O organograma é uma representação gráfica. Você não faz o organograma para ele ser bonitinho. A ideia o que é? É para que você saiba quem você deve procurar ou quem vai poder solucionar o seu problema. Da mesma forma, você consegue atribuir quem faz o quê, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na instituição, foi me passado bem corretamente qual que era a estrutura da organização. Então, eu leciono para o curso de administração. Quem que é o coordenador? Quem que é gerente de ensino? Se eu precisar, quem que é a reitora, né? Ou melhor,
dependendo da situação, você vai à reitora. Ele diz, olha, quem está atualmente como reitora é, né, a doutora Isabel, né? A Bela, né? É claro que a gente imagina que a reitora permaneça, né, sempre, né? Todo mundo gosta muito dela. Da mesma forma, se eu tiver um problema em relação à gestão de pessoas, ou conhecido como RH, ele vai dizer, olha, RH, o e-mail é tal. Ó, lembrando o seguinte, que é interessante comentar. Se eu tiver que entrar em contato com a reitoria, o e-mail é reitoria. Se eu tenho que falar com a administração, que nem eu vejo que às vezes o pessoal pergunta nos grupos, né, é administração@uniavan.edu. Então, assim, se hoje é a professora Daniele, que é muito querida, muito bacana também, beleza, vai receber no e-mail administração. Se amanhã ela disser assim, eu vou assumir um cargo mais elevado na instituição, outra pessoa virá me substituir, é o mesmo e-mail. Lembra da ideia da estrutura burocrática? Quem que eu, professor, tenho que atender? Eu tenho que atender quem está no cargo de coordenação. No meu material diz, olha, atualmente, quem é coordenador é tal pessoa, o e-mail é tal. Ok. Então, departamentalização, ele é um agrupamento de acordo com um critério, e daí as pessoas vão estar agrupadas conforme aquele critério. A departamentalização, ela é muito importante. Eu não sei se o pessoal de ADM tem a disciplina ou se ela tem um nome diferente. Eu sei que o conteúdo vocês têm, né? Que é a questão de custos. Vocês têm a disciplina de custos? Matemática financeira, eu consigo? Consigo? Pode ser então, coloque ali no chat ali. Que vocês... pode ser. Então, ou vocês tiveram com a contabilidade, né? Geral de edição. Isso. Ela teve só um tópico assim. Isso, sobre custos. O que acontece? Porque o que é importante? Olha só. Eu posso pensar em organizar, em departamentalizar por produto, certo? Então eu vou colocar assim, todos os funcionários, todos os equipamentos, matéria, tudo relacionado a produto A, produto B, produto C. Aí você tem lá o seu preço de venda e você consegue saber quanto que é gasto, seja de todos os que eu falei, mão de obra, materiais e tudo mais, para cada um dos produtos. E com isso você consegue identificar, que é tipo a ideia de despesa de custo, você consegue identificar o seguinte, que às vezes o seu produto A, que você acha que está bombando, que está vendendo um monte, ele está vendendo um monte. Mas quanto mais você vende, mais no buraco você vai. Vou relatar um negócio, né? Até não devia, porque sempre gravando, né? Blumenau tem uma padaria muito bacana, muito gostosa, e ela fazia assim. Ela tinha lá o buffet por quilo, tá? Então, como é que era o buffet por quilo? E como é que tudo funcionava? Uma padaria bem conhecida lá. Não é a mais tradicional, né? Não é o Café House Glória, né? Mas era uma que tinha, ela bem conhecida também. E ela funcionava assim, Você poderia pedir uma marmita. O objetivo dela não é a questão das marmitas, mas tinha, né? Você poderia pedir uma marmita, custava, sei lá quanto é que custava, R$16, digamos. Você poderia se servir no buffet, né? Os pratos não variavam muito, mas eram bem gostosinhos, purê de batata gostoso e coisa. E quem almoçava lá pagava R$17,90 um quilo. E quem levava para casa, como assim, professor, não tem a marmita? Tem a marmita. Mas você pode ir no buffet se servir. Quem se servia pagava R$49,90. Então, assim, você paga R$49,90, você bota no seu pratinho o que você quer na quantidade. Eu não gosto de salada, professor. Eu não quero ganhar aquelas beterraba, né? Enfim, tem gente que gosta, muito bom, né? Eu também deveria gostar, mas não gosto. Né? Então, assim, cara, para mim é arroz, purê, feijão e carne, né? Só que eu sempre fui ciente, então você sabe, assim, né? É triste ser pobre, né? Já viram o Afonso Padilha? Dá uma olhada no Afonso Padilha, vocês vão entender, né? Que o cara fala assim, purê é pesado, né? É claro que a esposa sempre gosta do purê. Sempre vai gostar do purê, né? Então, assim, também adoro, né? Beleza. Aí você cuida lá dos pratinhos e leva. Sempre havia uns desavisados, né? Teve um dia, meu Deus, até fiquei meio, né? O que aconteceu? Teve um dia que foi um senhor na minha frente, e o cara olhou e falou assim, cara, quanta coisa gostosa. E existia realmente um valor máximo, só que esse valor máximo era para quem almoçava lá.
Então, almoçava lá, R$17,90. Meu Deus do céu. Você tem noção? R$49,90, R$17,90, vale a pena o buffet livre. Então, o cara pega, se serve bem de carne e tudo mais, né? R$17,90, tá? Sem suco, sem nada. Sem complemento, sem nada. Beleza. Chega um senhor na minha frente, que eu, já que eu relatei antes um pouco da minha questão pessoal, familiar antes para vocês, eu ia lá, né? Se eu estava em Blumenau, eu passava lá e pegava uma comida para levar para casa, beleza? Aí eu ia lá me servia, eu sempre cuidava, botava assim o que era necessário para me comer. Só que o cara trabalhava, tipo, cara, o cara era forte, o cara trabalhava no pesado. Um senhor bem velhinho, devia ter uns 60 anos, um cara forte. Ele pegou, botou bastante arroz, carne assim. No final, cara, vocês não têm noção. Eu olhei e falei, cara, isso vai dar uma zebra. Ele botou a bandeja assim, a bandeja não, o pote, aqueles de marmitinha, redondinho assim. A carne fazia um monte assim, ó, que não ia ter como fechar, nunca ia fechar aquilo assim, cheio assim, muitos e muitos pedaços de carne. O cara quase acabou com o richô lá das carnes. Ele botou lá para pesar. Aí a mulher falou, ok, dava uma fichinha, né? Ok, 70 e poucos reais. O cara quase morreu, porque o cara pensou, se fosse pagar 70 reais, você comprar churrasco, comida em casa, qualquer coisa, né? Aí o cara pagou 70 e poucos reais, ele ficou meio assustado. Beleza. Professor, por que o senhor está contando isso? O restaurante tinha muito movimento, muito, né? Muito que eu digo assim, eu tinha vários dias que eu vinha trabalhar em balneário aqui de tarde e de noite, de tarde no escritório. Então, eu ia bem cedo lá, comprava comida, deixava em casa, embarcava no carro e vinha para a praia, tá? Nesse sentido, o que aconteceu? Dependendo do horário, sempre tinha movimento. Agora, com a questão de férias e tudo mais, talvez, né? Eu tenho uma pessoa que eu falei assim, cara, tomara que não seja essa pessoa. Tem uma pessoa que é uma consultora, que eu gosto, ela é super inteligente. Mas cada vez que ela vai no local, ela estraga o local. Por que ela estraga o local? Porque ela faz análise de custos, né? Então, assim, talvez a dona do restaurante observou o seguinte, que quando a pessoa ia lá e o buffet era livre, cara, o cara enchia de purê, enchia de carne e tudo mais, e no final das contas, quanto mais cliente ela estava tendo, não estava compensando. Por quê? Porque o tipo de comida que ela oferecia e o ambiente que ela tinha não fechava. Então, assim, a primeira vez eu levei um susto. Como assim, professor? Cheguei lá para almoçar, né? Pedi meu prato, levei minha esposa junto, fui com a minha esposa junto, assim, aquele buffet normal, né? Então, assim, deu uma exagerada, né? A ansiedade estava mil. Foi uns 70 e poucos reais de comida, mesma coisa quase do cara, só que para duas pessoas, né? Para duas, né? Então, assim, 70 e poucos reais, não é que é caro para você comer. Só que assim, se o cara maneirar um pouquinho, não sei se vocês sabem, o Chico Graciola da FG, ele tem vários parentes e ele tem vários negócios. Dentre os negócios, né, tem padaria conhecida lá de Blumenau, que é de um irmão dele, que é muito boa. E tem um restaurante também que é tipo muito bom, camarão e tudo mais. A pessoa não precisa comer que nem um cavalo, desculpa a palavra, né, no caso ali, né? O cara vai no outro restaurante, gasta também seus 80 no almoço normal, mas daí ele não vai comer peito de frango grelhado. O cara vai comer camarão, vai comer. Então, assim, todo mundo faz conta e o cara fala assim: não, então daí eu vou para um outro nível de tipo de prato para pagar isso, ou não compensa. Moral da história, cara, o movimento dela, tipo assim, cheguei outro dia e pensei assim: meu Deus, é o apocalipse, acabou o mundo, só vim eu aqui os funcionários, assim, não tinha mais ninguém, assim, né? Pode ser que para ela pense assim, é melhor eu nem atender ninguém, eu atender muito menos pessoas por um determinado valor, né? Enfim, só que isso só é possível a partir do momento que você começa a analisar. Então, essa análise ela pode ser feita, por isso que eu digo assim, a departamentação é importante também para análise de custos. Ela pode ser feita por produto, ela pode ser feita em relação aos clientes. Você começa a observar que às vezes você tem cliente que é muito bom, tipo assim, te paga bem, não pechincha, tipo assim, ainda te auxilia, às vezes ele fala assim, eu preciso de um produto diferente, ele dá umas dicas que fala assim, cara, eu vou produzir isso aqui, e ele pode vender para outras pessoas, dar uma baita grana, né? E tem cliente que, com o passar do tempo, infelizmente, né,
Eu não faço, mas existe, tá? Existe. Existe quem faça. O cara olha e fala assim, esse cliente descarta, esse cliente descarta, esse cliente descarta. Por isso que talvez pode ter acontecido, às vezes, de você entrar no local, e daí o local dizer assim, não, sei lá, o cara parece que não quer te atender, assim, tipo, dane-se, né? Não é o perfil, né? Eles acertam? Não sei, tá? Mas acontece. Beleza, vamos adiante. E aqui ele diz, né, o critério pode ser pelas pessoas, financeiros, materiais e unidades organizacionais. Seguindo. Então, um dos questionamentos que podem vir a surgir é assim, quais são os tipos de departamentalização que uma empresa pode utilizar? Eu fui conversando, a gente já viu assim, ó, eu posso departamentalizar pelo produto, organizar, né, em grupos, né, de características homogêneas é comum. Então, em grupos de características comuns. Pelo produto, então eu vou conseguir analisar pelo produto. Eu posso analisar e organizar pelo próprio processo, que a gente não comentou. Posso organizar pela questão territorial ou localização, comentamos também. Por cliente, né? Posso organizar por quantidade de funcionários, se eu somar os funcionários, ou até por turno. Então, assim, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Vejam que tudo que a gente está falando, algumas coisas que a gente está falando, lembra a gente lá dos teóricos da administração. Por quê? Porque eu quero analisar como é que é a eficiência e a eficácia de cada um deles. Eu quero verificar como é que está o desempenho, certo? E daí eu faço um comparativo. Olha, o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite, como é que foi a questão de cada um deles, comparando, né? Ou, dependendo da organização, eu consigo comparar os diversos grupos, ou células de trabalho no mesmo turno. E daí eu consigo ter uma análise do desempenho. Para quê? Para melhorar, ou até para identificar, por exemplo, por que aquele tem um resultado tão bom? Será que esse resultado bom eu não poderia aplicar no outro? Sim. Aí você vai trazer pessoas-chave, né, que executam o trabalho para eles ensinar ou para você padronizar como é que é o procedimento, como é que é a melhor forma para fazer, né, da melhor funcionar. Quais as vantagens de cada tipo de departamentalização, que é o que a gente vai visualizar, e quais as precauções a serem evidenciadas no uso de cada tipo de departamentalização, né? Eu falei numa forma corrida, mas aqui é uma indagação, né? E essa indagação são as perguntas que a gente vai responder. Então, nos próximos slides, a gente vai explicar justamente, né, quais são as precauções e quais as vantagens de cada tipo. Para que serve a departamentalização? Para aproveitar a especialização, para maximizar os recursos disponíveis, né? Então, para ter um melhor resultado, né? Aproveitar a divisão do trabalho. A lógica é a seguinte, ó, é muito melhor, né? Se eu tenho pessoas que falem a mesma língua no mesmo local, né? Vai existir uma interação entre elas e com isso eu consigo ter um melhor resultado. A gente vê que também existe uma desvantagem em relação a isso, mas beleza. Também, para que seja melhor para controlar, né? Delimitar responsabilidades, né? Trabalhar ou diminuir ou reduzir, né? Conflitos de interesses. Também, para melhor coordenar, descentralizar, delegar autoridade, lembra que a gente falou que é possível delegar autoridade, mas não responsabilidade, e integrar ambiente e organização. Então, como escolher a estrutura, né? Será que é da forma como alocar seus recursos, na ênfase dos planos e objetivos, diversificação dos produtos e clientes? Vamos ver então que tipos que a gente tem de departamentalização, né? Dos tipos. Isso aqui é interessante. Teve um concurso que foi aqui em Florianópolis. O que era o concurso? Teve um concurso recente que já faz tempo, na verdade, né? Mais com pandemia e tudo mais. Teve um concurso que eu acho que foi no ano de 2018, para o cargo de administração, formado em administração. E esse concurso, ele fez o questionamento de quais eram os tipos de departamentalização, tá? Por quê? Porque os autores vão trazer os tipos de departamentalização e, tipo assim, é isso. Esses são os tipos.
Aí a pessoa olha, vê, esse aqui, pronto, assinalou, tá? É simples, né? E lembrando, o cara entende pela lógica. Por exemplo, uma das respostas ali, que era dos tipos, né? Estava lá e constava clientela, que era a questão dos clientes, tá? Era clientela e mais alguns. Eu não vou lembrar bem certinho de cabeça. Ver se a gente tem, até posso trazer para a gente dar uma olhada ali naquele concurso. E trazia outras questões também, né, a respeito da departamentização. Voltou. Beleza, então, quantidade, conversamos, né? Funcional, territorial ou localização geográfica, produtos ou serviços, clientes, processo, projeto eu não tinha comentado e matricial também não. Acho que os outros eu tinha falado, e agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos visualizar através de um organograma, né, assim, para mostrar o que é, e a departamentalização, tá? Então, primeiro, por quantidade. Eu quero ver se ele está automático aqui. Tá, não, está indo bem. Tá bom. Apertei várias vezes. Pronto. Por quantidade, também chamada de departamentalização por turno, deve ser utilizada em trabalhos similares e padronizados. Restringe-se a determinados setores. Qual que é a limitação desse tipo de departamentalização? Ele não desenvolve a capacitação e a habilidade dos profissionais. Por isso, ele não serve para níveis hierárquicos e intermediários da empresa. Vamos, então, ao exemplo dele. Aqui eu tenho, né? Por exemplo, aqui eu queria fazer por quantidade do turno. Então, eu tenho, né? Cada um aqui dos supervisores, né? E eu tenho aqui vários funcionários. Eu poderia ter assim, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Ou diversas pessoas abaixo de cada um desses supervisores aqui. Tá? Essa é por quantidade. Por isso que ele diz, está nos níveis mais baixos da organização. O cara não vai fazer departamentalização por quantidade e botar aqui, né, um gerente de coisa. Então, aqui é gerência de estamparia, ferramentaria e usinagem, e daí cada um do supervisor com vários funcionários logo abaixo. Por funções, esse é o mais comum que a gente vê, né, o critério mais utilizado. E as vantagens? Aproveita a especialização do trabalho, existe uma maior concentração e utilização dos recursos especializados, uma maior satisfação das pessoas, porque todo mundo fala a mesma língua, né? E as desvantagens? Especialização exagerada do trabalho, perda da visão do conjunto, possíveis, né? Aqui, que eu trago assim, possíveis desvantagens, né? Ou desvantagens que existem, mas você deve trabalhar de forma a tentar minimizá-las, né? Para que você diminua essas desvantagens, tá? Perda da visão do conjunto, insegurança das pessoas quando há mudança ou crescimento da organização, e geralmente a comunicação é deficiente. Aqui o tipo. Eu acho que depois eu vou tirar da apresentação, que eu não gosto eu não gosto eu não uso assim essa transição de slides, não sou muito fã. Critério funcional. O que acontece? As pessoas gostam de pessoas semelhantes e as pessoas gostam de estar em conjunto, normal do ser humano. Dentro das empresas, né, quem já trabalhou em grande empresa, assim, grande empresa quer dizer assim, tem o pessoal da operação, tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal do marketing, né? Vocês têm aula com o professor Belli de marketing, quem mais que é professor de marketing? A gente teve o Zion. Zion. Beleza, o Zion é show de bola, não tenho tanta amizade com ele, né? Se ele escutar esse vídeo depois, fica só a mensagem de carinho, né? Então, assim, o professor Zion, dá para ver que é o cara do marketing, né? Então, por exemplo, assim, o professor do Zion, né? Pelo que eu vi, né? O cara tem tatuagem no braço, ele é todo estilo de vida e coisa e tal, criatividade, não sei se anda de skate, pega onda, mas é tipo uma outra vibe, tá? Agora, tipo assim, quando você fala assim, o professor Rafael faz o quê, né? Aí vocês olham o cabelo assim, né? Às vezes eu acho que nem dá pra ver cabelo. A esposa diz assim, esse cabelo assim não é legal, Rafael, esse cabelo. Mas eu gosto, o cabelo nem voa, eu gosto assim, tá? Dá pra ver, eu colo ele, eles estão querendo ir embora, eu tenho que colar. Então assim, dá pra ver que não é o cara do marketing, né? Dá pra ver, ele é o cara assim mais formal. Então fala assim, o que você faz? Eu falo assim, eu sou advogado, né? O cara fala, eu sabia?
Eu sabia. Né? Sabia, tem cara de advogado, tem cara de, né? Tipo assim, não tem cara de ser o cara do marketing da empresa. As pessoas gostam de pessoas que estão na mesma vibe. Então, assim, o pessoal da engenharia tem a linguagem própria da engenharia, né? O pessoal da administração fala assim, downsizing, né? Sinergia. Aí você fala ali, por exemplo, várias nomenclaturas que se falam em relação à administração financeira e orçamentária, o pessoal da administração fala com uma naturalidade que eles pensam assim, né? Qual que é o VGV do seu negócio? Qual que é o VGV? Aí o cara fala VGV. Todo administrador se entende. Aí tu chega e fala para um cara de uma outra área, o cara fala assim, cara, que bando de se achão, fica falando os negócios que ninguém entende. Moral da história. Nesse tipo de departamentalização, tá cada um no seu quadrado, beleza? Todo mundo juntinho. Quando tem o horário do almoço, cada um sai na sua turminha, tá? Não estou falando por mal, né? Trabalhei numa empresa de consultoria super legal e ela ficava em Joinville, né? E o escritório ficava na sede da Tigre, tá? Não estou falando da Tigre, mas estou só falando assim, normalmente. Então, chegava a hora do almoço, tinha o administrativo, todo mundo saía e tudo mais. Então, assim, o pessoal da TI vai almoçar com o pessoal da TI, o pessoal da engenharia vai almoçar com o pessoal da engenharia, né? É o natural. Com isso, pode acontecer um dos problemas que a gente está visualizando aqui, ó, que é a perda da visão do conjunto, né? Então, assim, às vezes o pessoal da engenharia pensa assim, poxa, eu faço as coisas, o pessoal do marketing é chato pra caramba, não faz nada, o pessoal de vendas, por sua vez, fala assim, poxa, eu vendo, mas o pessoal do operacional não me ajuda. E daí o cara trabalha como se cada uma dos setores ou das funções fosse por si só. Só que, para a empresa funcionar, é necessário a atuação conjunta de todos. É necessário que todo mundo fale a mesma língua. Se der um problema em relação à organização, né, cara, não importa, claro que importa, internamente importa. Mas assim, para o cliente e para a imagem da organização, não importa de quem que é o problema, né? Aí se tiver uma matéria de comunicação empresarial, onde talvez vocês trabalharem com situações assim de emergência, de conflito, tiveram essa matéria? Comunicação e endomarketing, talvez? Acho que foi, cara, com o Globo. Aí ele deve ter falado assim, em umas situações assim de uma baita emergência, como é que deve proceder. Foi no primeiro semestre. Primeiro semestre. O que acontece? Você tem situações dentro da organização, por exemplo, assim, que teve uma venda de um medicamento e esse medicamento deu problema. E como é que a empresa deve reagir? Então, assim, é importante que todos trabalhem em conjunto. Tipo, por exemplo, olha, é necessário que o pessoal de vendas contacte todas as farmácias que receberam o produto, né? Que daí a logística retire esses produtos de circulação, que haja o pessoal do marketing para fazer a comunicação da empresa. Tipo assim, importa quem fez a lambança? Sim. Para o cliente, não. E para a imagem da empresa, tem casos de grandes laboratórios que aconteceu problema em relação aos medicamentos, né? E os laboratórios até hoje, o laboratório até hoje existe, justamente por causa dessa tomada rápida de decisão. Lembrando que não adianta o pessoal da TI ser fantástico, ou do financeiro ser fantástico, e um outro departamento não funcionar, né? Já tive situações, por exemplo, vocês também já devem ter tido, situações onde você se hospeda num hotel super lindo e maravilhoso, tudo é perfeito, tudo mais. Às vezes basta um funcionário, que o cara acordou da pá virada, para o cara dizer assim, cara, estragou meu final de semana no hotel resort mais legal que eu achei na face da terra. E ainda acho o resort uma droga. Né? Aí o cara foi lá, gastou milhões para fazer o resort, e um funcionário acabou com o negócio, beleza? Então, o cuidado que se tem que ter é justamente o quê? Trabalhar, né, com aquelas diversas funções para que eles saibam como, para que eles atuem de forma conjunta. Por isso que vocês têm disciplinas lá de gestão de pessoas, que às vezes eles vão trazer diversas dinâmicas para trazer o quê? Aquela pessoa que é lá da engenharia, ele vê como é que é o dia a dia do cara de vendas. Ou aquela pessoa que é de vendas, vê como é que é quando ele recebe, aquelas dinâmicas, quando ele recebe um pedido todo atravessado do vendedor e ele tem que produzir a peça. Né? São algumas formas de diminuir o conflito e fazer com que não haja aqui algumas dessas desvantagens. Tá?
Beleza, eu quero tirar da apresentação para a gente visualizar ela, de forma diferente. Ó, aqui vocês conseguem visualizar também. E daí a gente vê assim, ó, tá? Então, esse aqui, né? A departamentalização funcional, que daí a gente tem industrial, marketing por função, certo? As pessoas estão agrupadas por função. Outro tipo, departamentalização geográfica. Então, como é que é feito? Depois eu volto lá no texto. Eu vou organizar conforme a localidade ou território. Aqui, que nem eu falei, isso aqui não é que o cara joga a moeda para cima e ele fala assim, eu decidi que eu vou fazer assim. Não, vai ser conforme a necessidade. Participei de um evento, uma vez, com um cara que era responsável pela questão internacional da Tigre. E daí ele falou um negócio que eu falei, cara, aprendi um monte hoje, né? Achei super legal. Porque nós falamos português, né? Na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, tudo mais, o pessoal fala espanhol. Pô, professor, isso aí não precisava nem ter vindo na faculdade para saber, né? O que acontece? Vendo assim, participando da entrevista dele, né? Na época não era nada de chat online, não sei o que, era em Joinville, participei em Joinville no evento, e ele falou o seguinte, a gente tem a campanha da Tigre no Brasil, bem legal, né, enfim, e as campanhas, eu não sei, eu vou ver se eu até um dia trago um vídeo, se vocês, tinha aquela assim, fuja do mico, as propagandas eram muito legais, muito bem feitas, todo mundo adorava, passava na televisão, né, professor, isso era quando eu nasci? Provavelmente, né? Com pouca idade. Cara, elas eram muito legais. E daí você pensa assim, ó, beleza, eu tenho no Brasil, e daí eu boto espanhol. E beleza, e anuncio para todas as localidades, certo? Poderíamos pensar assim, né? E com aquela palestra, ele me fez perceber que não poderia ser assim. Sabe por quê? Porque seria o mesmo que, e daí ele mostrou a propaganda, o vídeo da propaganda, como é que era a dublagem. Ele falou, o vídeo é o mesmo, só que a dublagem é diferente. Não sou nenhum craque em espanhol, eu não vou conseguir fazer, né? Mas o que eu posso dizer é assim, ó, era como se aparecesse um cara para falar assim, tubos e conexões, la garantia sou eu, não sei o quê. O cara vai dizer assim, cara, esse cara aí é falsificado. Tipo, se fosse em português, né? E o cara falasse assim um português meio enrolado, sabe? Tipo assim, liga já, uma coisa meio estranha. Aquilo no nosso ouvido não ia soar bem, não ia passar confiança e credibilidade. Ou seja, a dublagem para a Argentina é para cada um dos países era diferente. Por quê? Porque assim como soa estranho para a gente no nosso ouvido, para eles também soava do tipo assim, isso aí não tem cara de que é um produto bom. Outra coisa bem interessante que foi comentada foi o seguinte, ele falou, vocês sabem quem são as nossas maiores concorrentes no continente asiático? A Tigre é conhecida, você sabe, a Tigre aqui de Joinville, uma empresa, que ela é uma sociedade anônima de capital fechado, ela já foi de capital aberto, depois ela fechou o capital social, e na minha época da faculdade eu tive que fazer a análise do balanço da Tigre, da Amanco, né? Aí tinha que correr atrás de jornal, era uma coisa assim que hoje em dia é tão fácil com a internet. Aqui menciona, né? Ele falou assim, você sabe quem são nossos maiores concorrentes no continente asiático? Um dos concorrentes é a Tiger e a outro é a Tigre, uma coisa assim. Você fala assim, mas que estranho, né? Aí ele falou, pois é, os nossos tubos e conexões, eles têm a patinha do tigre, né? Da marca, né? Aí os nossos concorrentes, coincidentemente, coisa e tal, eles também têm uma patinha, só que daí com um dedinho a mais, tipo assim, eram falsificações do produto. Então, assim, tinha a empresa e outras diversas falsificações. O que a gente consegue observar em relação a isso é que, às vezes você pode pensar que você pode ter um marketing para o mundo todo. E daí você começa a observar que existe distinção para a localidade. Ou que também não tem como você ter um jurídico
para tudo. E que às vezes é necessário você ter um departamento ou um setor. Comentei sobre isso, mas assim, ó, vamos pensar na questão de vendas e marketing. Muitas empresas, elas acabam fazendo essa departamentalização por território e às vezes trazendo aqui por região, né, a região aqui de Santa Catarina, ou a região do Vale do Itajaí. Por quê? Quem trabalha, por exemplo, com produtos lácteos, aí uma empresa concorrente, ela para uma região, ela está fazendo um preço diferenciado. E é importante que quem esteja na linha de frente, vendas e marketing, consiga agir rápido para conseguir também ter melhores preços. Se ele tiver tudo centralizado lá em São Paulo e tiver que mandar mensagem para São Paulo até que tem retorno, voltar e tudo mais, perdeu o time, tá? Estou contando isso porque eu tive um aluno hoje em dia, né, administrador, né, que estava fazendo faculdade, e ele trabalhava para uma das empresas, e ele contou, ó, professor, a gente teve uma situação na empresa, que a empresa modificou a estrutura dela justamente para ter maior velocidade de resposta. Assim como, às vezes, quando você quer levar, né, a palestra era sobre internacionalização lá da Tigre, né, tipo, a Tigre vai para além do Brasil, né. Outras vezes, você pensa assim, com o meu departamento de marketing, eu consigo dar conta no mundo inteiro. Teve uma palestra da companhia Hering, que eles falaram a respeito dos nomes. A Hering, ela tinha uma marca dela, tem uma marca que se chama Folha. Folha. Professor, o que tem de mal em folha? Não, a plantinha tem folhas, plantinha, folhas. Só que quando você leva esse nome para fora do Brasil, para o espanhol, folhar, né? Folhar não é de folhas queridas, né? Folhar é tipo namorar, né? Namorar, folhar, namorar, né? Então, não dá para ser utilizado como marca. Assim como a questão, né? Como outros produtos tipo internacionais, acho que, por exemplo, a Nivea, né? A Nivea acho que é alemã, né? Acho que é Nivea de cremes, acho que ela é alemã, não sei. Só que em espanhol é tipo assim, ó, Nivea, tipo, nem veja, né? E assim a gente vê muito a questão do nome dos carros. Os carros, para alguns países, eles têm nomes distintos ou diferentes. Por quê? Porque aquele nome que é super legal lá fora do Brasil, né, não fica legal aqui, né? Não fica legal aqui no nosso país, ou vice-versa, né? O pessoal começa a fazer maldade com o nome dos carros e coisa e tal, né? Começa a fazer aquelas piadinhas, né? O que acontece quando tem 3 fora de casa e assim vai, né? Então não é legal, né? Fora de casa é legal, tá? E assim vai, beleza? Aqui a gente vê, ó, cada um deles, e vejam que para a Europa ele tem um marketing específico, né? Para a América Latina, marketing. O que acaba acontecendo? Ele tem duplicidade, né? Então, assim, ao invés de ele ter economia de só ter uma estrutura de marketing, ele tem uma lá para cá. É claro, né? Ele atende daí também as necessidades, né? Ele não deixa com que aconteça que você tenha uma marca folha, que a princípio é inofensiva. E eu tive uma vez uma palestra que a pessoa falou tipo assim, ó, imagina que já que a gente falou da Coca-Cola, imagina que você vai fazer um refrigerante parecido com a Coca-Cola, né? E vai vender no Brasil. E daí você procura um nome que não existe. E daí você coloca um nome para um refrigerante escuro, né? Com um nome que você inventa assim, sei lá, eu vou inventar um nome com a letra B, que seja algo meio escuro e coisa e tal, e você olha e fala assim, esse nome não significa nada. Só que quando as pessoas escutam, ele dá um aspecto meio ruim, sabe assim? Às vezes tem uns pratos, algumas coisas assim que você olha e fala assim, meu Deus, esse nome aqui tá horrível, né? Tipo isso, tá? Não lembro qual foi o exemplo que foi dado na palestra, mas eu me lembro assim que eu pensei assim, meu Deus, né? Pode acontecer se a pessoa não é do localidade. Beleza. Então, características dessa departamentalização. Ó, cada unidade de trabalho corresponde a um território ou região. Ela pode ser aplicada nos 3 primeiros níveis hierárquicos. O administrador principal é assessorado pelas regionais. Então, quais são as vantagens da departamentalização geográfica? Conhece melhor as peculiaridades da região, vai conseguir vender, né, e entender melhor o mercado, por que o mercado não vende, não compra tal produto, como é que poderia melhor ofertar tal produto, né? Permite uma ação mais imediata, permite também um melhor treinamento por atuar no território considerado, né?
Então, as pessoas têm, né, formas distintas de se relacionar, de contactar, e às vezes você tem algumas características que são extremamente regionais, né? Então, às vezes, a abordagem é diferente, né? Seja abordagem pelo marketing, ou seja abordagem pelo profissional da área de vendas. Então, para cada região é algo completamente distinto, né? E quem é de fora, ou quando a gente vai para fora, a gente percebe. Quando a gente vai para o Nordeste, alguma outra, ou para São Paulo, né, ou quando você está fora do país, o cara fala assim, você é do Sul porque você fala cantado. Aí eu falo assim, poxa, eu nem percebi, não, você fala cantado, o pessoal do Sul fala cantado. E a outra coisa, uma vez eu conheci uma pessoa que ela era da Bahia, e ela falou assim, ó, o pessoal aqui é meio estranho, assim. Aí eu falei, por quê? Aí ela explicou. Eu falei assim, olha, eu vou ser sincero com você. Na minha casa, tipo assim, só para você entender que não tem nada a ver com você. Eu entro em casa, eu chaveio a porta, eu durmo com todas as janelas fechadas e o ar-condicionado ligado, nem em prédio. Então, assim, pra nada, tipo, tá lá trancado, né? Fico lá trancadinho, feliz, trabalho, volto, coisa e tal. E isso é muito característico. E na nossa região também é muito característico, que nem vocês estão aqui na aula online, o pessoal fazer faculdade e pós-graduação. Aí eu falei, agora me diz como é que é na sua região. E ela falou, na minha região é o seguinte, a nossa porta de casa fica sempre aberta. Que não tem isso de fechar a porta nos prédios. Então você pode falar assim, ou na casa, né? Ô vizinha, tudo bom? Poxa, hoje eu estou fazendo uma feijoada. Tu não quer passar aqui em casa e comer uma feijoada? Falei, cara, então assim, deixa eu te dizer. Isso nunca aconteceu comigo. Não sei se vai. Claro, não estou dizendo talvez Balneário Camboriú, talvez está num prédio, tem mais pessoas que também são de fora, né? Mas assim, ó, não é que não convidam você que é de outro estado. Eu nunca tive o vizinho de porta aberta que falou, vem aqui comer uma feijoada. Não existe. É culturalmente diferente. Mas quem é de fora acha que o pessoal é mal educado, muito fechado. E eu falei, sabe por que ninguém nunca talvez está de noite? Porque de noite está todo mundo na faculdade. Tipo, quando é que eu estou em casa, né? Durante o dia eu estou trabalhando, depois à tarde eu vou para faculdade, depois quando eu chego eu estou tão cansado que não quero ver mais nada. Tipo, não vou chegar assim, ô vizinha, tudo bom? Quer vir aqui fazer uma feijoada e comer meia-noite e meia? Não, né? E isso vai fazer com que a forma de você abordar ou compreender também o cliente seja diferente, né? Assim como vocês também tiveram área de marketing, de perfil consumidor, o perfil do cliente também é diferente. Então, tem cliente que, sei lá, que gosta assim, de ser abraçado, paparicado, e tem cliente que, sei lá, o cara, né, daí nosso amigo pode dizer, mas tem cliente que deve ser riquíssimo e coisa e tal, o cara chega lá, a única coisa que ele quer é tipo assim, ó, deixa o cara sozinho, ele dá uma olhada, se ele tiver uma dúvida, ele pergunta, aí tu fala assim, meu, esse cara é um pé de chinelo, não vai levar merda nenhuma aqui da minha loja da Apple. Claro que ele sabe que ele tem treinamento, né? Tem coisa. Mas assim, tu olha o cara, primeiro, o cara chega lá de chinelo de dedo, bermuda e uma camiseta. Parece que rolou na praia e voltou. E literalmente ele rolou na praia e voltou, só que ele vem com um baita carrão, porque ele, sei lá o que ele fez com o iPhone 12 Pro Master Plus lá, que deu PT no celular. Aí ele chega lá, tu olha pro cara e fala assim, meu Deus do céu, um andarilho entrou aqui, né? Aí o cara entra lá e fala assim, esse aparelho aqui, daí, dependendo, né? Não acontece na loja do colega, mas outro vendedor diz assim, tipo, ih, esse cara. Aí o cara fala, olha, eu vou levar e sou obrigado a levar pra minha namorada também, porque o dela lá tá reclamando e coisa e tal. Passa 2 aí no cartão. Aí pergunta, né? Aí, mas geralmente rico paga no crédito, né? Só não parcela, paga no crédito, né? Porque daí vai dar as milhas, né? Então é isso, né? Beleza. Desvantagens: limitação. Pode haver duplicação de instalações de pessoal. A gente viu que realmente tem duplicação de instalação de pessoal. E pode deixar a coordenação em segundo plano, se for dada muita autonomia entre as unidades. Que é aquilo que eu falei, você tem vários departamentos de marketing. Aí todo mundo começa a fazer de um jeito. Lembra daquele filme do McDonald's? Aí quando você vai ver, lá numa região já tem o hot dog, na outra região já tem o acarajé do McDonald's, e o cara fala assim, não, tem que ter um padrão, né? Então é um cuidado. Essas desvantagens são cuidados para que não aconteça, tá? Aqui.
Mais um. Por clientes. Como é que funciona a departamentação por clientes? Agrupamento pelas necessidades variadas do cliente, né? Isso é muito comum em agência de publicidade. Vantagens. Permite tirar proveito das condições de grupos definidos, inclusive mercadologicamente. Reconhecimento e atendimento rápido aos clientes, né, aos diversos tipos de clientes. Desvantagens. Pode haver duplicação de instalações de pessoal e pode haver dificuldades de coordenação. Gerentes de determinados clientes podem exigir tratamento diferenciado. Vamos lá, um exemplo aqui. Ó. Gerente geral, aí eu tenho aí atendimento. Foi departamentalizado por clientes. Né? Lembrando aquilo que eu conversei antes. É interessante, por quê? Porque você consegue ver quanto que é, tipo assim, quantos funcionários tem aqui para esse atendimento a empresas, quanto tem para bancos, quanto tem para o governo, e qual que é o retorno que ele gera. Aqui, ele disse que era uma agência de propaganda, né? Poderia ser, inclusive... Ah, não poderia ser porque tem para bancos aqui. Beleza. Mas aqui eu tenho o atendimento. A departamentalização por clientes. O que acontece? Pode acontecer, pense o seguinte, já que aqui é um exemplo da agência de publicidade. Aí você tem a agência de publicidade, né? Lembra do pessoal de marketing, que é super legal, que a gente comentou. E os caras têm lá uma equipe que ele tem o cara buscou assim alguns clientes muito tops, muito tops. Os caras têm uns clientes muito legais. Aí dá um bom resultado para a empresa. Chega num patamar, o responsável por aqueles clientes, vamos dizer que é um gerente, tá? Digamos que eu tenho um gerente para banco, gerente para empresa, gerente para governo. Aí aquele gerente, ele faz o contato com o proprietário da empresa, ou o diretor, e ele diz assim, olha, a gente está trabalhando, está trazendo um resultado bem legal, e eu conversei com o nosso amigo, e tem um computador que a gente está precisando. Que computador que é? Todo mundo que trabalha na minha equipe tem que ter um computador da Apple, tela bem grandona, que tem um baita desempenho. Aquele que quando você abre a cortina, ele fica, né, fecha a cortina, ele fica mais claro ou mais escuro, mais claro ou mais escuro, né? Tudo automático, né? Sem falar as diversas funções que ele tem. É esse que a gente vai trabalhar, aquele lindão assim. Custa quanto daqueles? Quanto que custam daqueles computadores assim, aquele tela grande com a maçãzinha assim, que tem um desempenho bom? Depende. Não, eu já Você quer uns mais top? Bom, mas eu quero os top, porque ó, a agência de publicidade ali é top. Chega na casa de 100 mil. Não, tá menos. Ó, a gente chegou aqui na casa dos 100 mil, mas daí aí eu vou deixar. Mas pelo menos uns 20 vai, né? Uns 20 vai, né? Aí o cara fala assim, cara, não que eu queira dizer nada, mas a tua equipe tem 5 pessoas, 6 pessoas. Só que a agência, a gente tem 40 pessoas trabalhando. Como é que eu vou botar para um e eu não vou colocar para o outro? O cara fala assim, tu não entendeu? Tais contas aqui que eu trago dão um baita resultado. Se os outros gerentes responsáveis pelas outras não conseguem ter resultado, que fique com os computadores velhos. Agora, a minha equipe vai ter que ter tal equipamento. Ou seja, um dos cuidados, que aqui são cuidados, as desvantagens, né? É justamente o quê? Que às vezes você acaba transformando alguns gerentes, algumas equipes com clientes muito bons, fazendo com que esses gerentes podem exigir um tratamento diferenciado. Então é uma situação que pode vir a acontecer e que daí você, né, sabendo, tendo essa noção, você pode cuidar para que não aconteça. Aqui é bem interessante, quando eu comentei do banco, porque no banco a gente trabalhava assim. Trabalhava no Banco do Brasil, já falei para vocês, era gerente de conta de pessoa jurídica, e não, na agência em Blumenau era assim, ó, a minha agência era só pessoa jurídica, abaixo de mim era pessoas físicas, que era outro número de agência, um prédio só do Banco do Brasil, Blumenau, na 15 de novembro, que é bem no centro. Acima era comércio exterior e tinha também o outro andar que era corporate. Corporate era tipo assim, só empresa gigantesca, né, que daí tem uma quantidade gigante, e as nossas eram as empresas médias, né, tipo o cara que é empresário aqui e tudo mais, ele estava conosco. Então, o faturamento até tinha uns faturamentos legais, mas a empresa por si só não era gigantesca. Não era que nem, tipo assim, ó, administrar a conta da Ering, administrar a conta, né, de empresas gigantescas. Lá,
cada gerente de contas ele era dividido para atender, né, as pessoas jurídicas, só que a agência ela também atendia tipo conta governo, prefeitura de Blumenau, como por exemplo, e outras prefeituras. Era gerido pela nossa agência. Com isso, ao invés de eu saber sobre a conta governo, se preocupar com licitação, como é que funciona, nunca estudei sobre o assunto. A gente tinha um gerente, um escriturário e um assistente de negócios que cuidava só de governo. Aí a gente tinha 5 gerentes que cuidavam da pessoa jurídica e como os diretores ou os sócios administradores, eles também, como eles tinham conta da pessoa jurídica, e eles também tinham interesse de ter a conta pessoa física, com o tempo, né, quando eu entrei já era, né? Mas daí com o tempo a agência ela tinha também conta física desses dirigentes. Só que ao invés de eu administrar a pessoa jurídica e a pessoa física, porque aí você trabalha com outras situações, né? Então, assim, eu trabalhava só pessoa jurídica, só empresa. E havia um gerente, uma assistente e uma escriturária, né? O escriturário que era, né? Para cuidar só da pessoa física. Com isso, o que acontece? Cada um se especializa na sua atividade. Você não precisa botar o cara para ficar que nem louco para estudar tudo como é que funciona na pessoa física, nem governo. Cada um tem seu foco. Em vez do cara estudar sobre uma coisa que não interessa, ele ia trazer resultado e trazer rendimento. Tá? Então aqui a gente vê que é bem interessante. E daí você consegue ter uma noção da agência, quanto que você tem de resultado. Aqui ele dividiu, né, por empresas, bancos e governos. Mas você poderia reduzir, departamentalizar por tipos de clientes, né? Ou pelo cliente em si. Pode ser que depois você analise e fala assim, cara, esse tipo de cliente não me dá retorno. Eu passei por uma situação, tenho muito carinho, né, pelo pessoal, mas eu tive uma situação onde um colega do banco, já no nível bem mais alto que o meu, ele falou assim que o atendimento médico, e é verdade, né? Acontece. Ele falou assim, ó, que o atendimento médico era horrível, né? Passei recentemente, eu falei para vocês, dependendo, é bem difícil, né? Mas assim, ó, o que acontece? Quando a pessoa vai lá na agência bancária e ele diz que ele quer fazer uma conta poupança, é um cliente do SUS. O cara vai lá, porque é fácil você ser bancário e dizer assim, o médico me atende uma droga esse atendimento médico. Beleza. Então você vai na agência e diz assim, eu quero abrir uma poupança. O senhor quer botar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil? E você fala assim, não, eu tenho R$400 ou R$200. Cara, R$200, faz no plástico, manda extrato, manda relatório, deixa a pessoa ter acesso no sistema, porque vai ter que ser o servidor. Pode ser que nem compense. Depois eu dou um exemplo de um banco, tá? Aí, o cliente que chega com o planinho de saúde é aquele seu cliente lá que tem a continha lá, dá uma mexidinha, paga lá uma tarifa bancária e tudo mais, e você tem aquele cliente que ele é o demônio, que o cara, ele aplica, mas ao mesmo tempo ele busca, porque no banco você tem que ter os dois lados, né? Não é só o cliente poupador, é bom que tenha as duas operações. Então, você tem que ter o cliente poupador, mas você tem que ter o cliente tomador. Então, assim, aquele que aplica, compra vários produtos, ainda toma, esse é o cliente particular, né? Você liga para um hospital, liga para uma clínica e diz assim, ó, como é que vai ser? Particular. Pronto, já falou uma palavra melhor, né? Dependendo, você recebe a informação assim, doutor, pode pagar em dinheiro? Estou levando em espécie. Pronto. Amanhã está marcada a consulta. Aí o senhor diz assim, é pelo SUS. Até hoje eu não tive retorno do SUS, tá? Eu cheguei a fazer contato para ver como é que era. Tive uma pessoa que eu contactei, a pessoa falou assim, Rafael, eu sei que trabalhas muito no direito previdenciário, mas tu não tem a manha do negócio. Falei, como assim? Nunca vão te ligar se for pelo tratamento. Nunca. Pode ir lá e coisa e tal, né? Aí a gente fez de uma outra forma. Mas assim, essa realidade é para tudo na vida. Só que às vezes a pessoa está do outro lado e ele não observa, né? Então, tipo, o cara estava no banco, ele não observava, só que o tratamento que era dado no banco, eu via, isso era bem claro, acontecia. Então, vou dar um exemplo assim, não por mal, eu adoro, né? Tenho muita satisfação, né? E tenho inclusive orientandos meus, né? Que são da empresa, e eu sou cliente, né? Banco Itaú. Banco Itaú,
Para você ter uma conta no Itaú Personalité, que é o antigo Bank Boston, você tem que ter uma renda no superior a 10 mil reais. E você tem uma renda de 10 mil reais, tipo assim, tipo, o cara dá uma torcida, movimentação, né? O cara dá uma torcida assim, fala assim, tipo, puta, nem queria você aqui, tipo, porque, tipo, vai me tomar meu tempo, vou ter que ligar para um cliente que não investe. Ou se não, no mínimo, uma aplicação de 100 mil, tá? A aplicação de 100 mil, o cara abre a conta na hora. Não significa que ele não vai pagar a tarifa, tá? Ele vai pagar a tarifa, no mínimo, para ter uma conta lá que não faz nada de 70 reais, tá? Mas assim, já abre a conta, não vai perguntar o nome do pai da... Pergunta, não tô brincando, mas tipo assim, dane-se, o dinheiro tá lá, né? Também, desculpa se eu falei errado, né? É claro que importa a origem tem que ser lista dos recursos, mas quero dizer assim, você chega lá e fala assim, eu quero abrir uma conta. Beleza, o que o senhor tem? Eu falo, eu tenho 100 mil reais. Sim, senhor, está aberta a conta, né? Agora os caras chegam lá, porque às vezes o cara pode chegar contente na ingenuidade, né? O cara pode chegar na ingenuidade e dizer assim, oi, tudo bom? Quero abrir uma conta e coisa e tal. O cara não abre, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma conta há muito tempo lá, sei lá por que cargas d'água, porque era a época do Bank Boston. Consegui, né? Façanha, nem era novinho. E depois eu cheguei num determinado momento que a gente foi abrir uma conta, a gente abriu a conta. Aí a gerente falou para mim assim, o senhor não quer abrir a conta? Não quero. Ela falou, é tanto, custa... Não quero, estou pagando menos, tenho a conta aqui em Balneário Camboriú, custa... não quero. Não, mas eu vi que o senhor está, tipo assim, tinha tido uma movimentação, eu vi que o senhor, não quero, beleza. Aí um dia eu liguei para a gerente, falei, sabe aquela conta com cartãozinho bonito e coisa e tal? Eu acho que eu estou seduzido, eu acho que eu vou querer aquela. Ela falou assim, então o senhor tem que movimentar mais a conta, porque pelo sistema aqui eu não consigo abrir a conta do senhor. Que você movimenta no banco, né? Então você movimenta num banco e no outro. Ela falou, ó, ou nos mesmos critérios que a gente abriu a outra, né? O investimento, né? Ou se não, tem que dar uma movimentada ali, o senhor começa a fazer mais pagamentos na sua conta do Itaú, ou se não, eu pensei que quer saber mais? Não quero não. Eu tenho uma pessoa, também tenho bastante carinho, né? Familiar, na verdade, né? E daí ela falou assim, Rafael, vamos passar no meu cartão. Eu falei, por quê, né? Ela falou, não, porque o meu cartão é o Black do Personalité, e se eu não girar, não me lembro quanto é que era, se eu não girar tanto no cartão por mês, gastar no mês, todo, era um valor legal, assim, eu tenho que pagar 300 reais de tarifa. Então, todo mês eu vou, tipo assim, ele vai empolgando ali, comprando. É claro, ele ganha 300 mil milhas e tudo mais. Meu cartãozinho ele é bem simplesinho lá, que eles pediram assim, o senhor quer trocar o plástico bonito, fazer um plástico bonito para o senhor? Aí eu falei, muda a tarifa? Muda, é claro, eu falei, e o resto? É igual. Eu falei, beleza. Igual não, tá? Tem outros serviços, só que geralmente serviço que a gente não usa, aquele serviço quando vai viajar, seguro e tudo mais. Quem viaja bastante, aí realmente é aquele caso do Black que eu falei, ou outros tipos de cartão. Realmente eles têm uma série de benefícios a mais, né? Que um outro tipo de cartão não teria, né? Outro tipo de departamentalização, por processo, agrupadas segundo as etapas do processo de produção, comum na área industrial e da administração pública, vantagens, maior especialização dos recursos alocados, a comunicação é mais rápida das informações técnicas, desvantagens, pode haver perda da visão global ou do andamento do processo. A flexibilidade é mais restrita para os centros de ajuste no processo. Aqui eu não trouxe o organograma, né, ou fluxograma, né, para a questão do fluxo, mas aqui ele está baseado no processo. Então você vai ter a ideia do processo como uma forma de departamentalizar. Deixa eu pular aqui, né? Por produto ou serviço, vamos na imagem. Ó, veículos novos, usados e peças de serviço. Depois eu faço as considerações sobre o que é esse departamentalização. Volto para o texto. Mas assim, ó, na departamentalização, por produtos ou por serviços, né, foram, que nem disse o conceito, agrupados por um critério de homogeneidade, ou seja, um critério comum entre eles, né? Beleza. Aqui, eu logo penso, né, de uma concessionária de carros, que o cara era super bacana, se chamava Marambaia, não ganhei para fazer propaganda de ninguém, que agora a CCV mudou, né? Aqui perto, aqui da nossa faculdade. E daí você tem veículos novos, usados, peças de serviços. Eu, há muito tempo atrás, comprei um carro
2008. Comprei o carro na loja e fui muito bem atendido pelo vendedor. Um amigo meu que fez contato comigo, ele falou assim, Rafael, vou trocar de carro, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, dá uma conversada lá na Marambaia Veículos, o vendedor é super bacana e tudo mais, vai lá. Moral da história, ele foi na Marambaia não por causa do veículo novo, ele foi lá por causa de um veículo usado, que eles tinham, acho que era 2009, 2010, um veículo usado que eles tinham, de uma outra marca, que estava lá para vender. Estou comentando isso pelo seguinte, quando a gente está falando de departamentalização, às vezes você pode fazer uma análise e dizer assim, o carro usado só me dá problema e não me dá retorno. Eu deveria só vender carros novos, peças e serviços. Só que o que aconteceu que eu comecei a observar? Vendedor era, né, a pessoa era bastante habilidosa, coisa e tal, o cara comprou, ficou feliz da vida, ele foi lá para ver um carro na Chevrolet de uma outra marca, chegou lá, o cara atendeu super bem, mostrou o carro, falou, o carro, se tu quiser ter, coisa e tal, só deixa eu te falar uma coisa, tem esse aqui, moral da história, o cara acabou saindo com o carro da Chevrolet. Então, assim, às vezes às vezes você vende um produto usado, ou às vezes você pode ter, né, na sua linha de produção, um produto que ele tem uma margem menor de lucro, que você não tem tanto lucro. Falei bastante a respeito da tinturaria no dia de hoje. Imagine o seguinte, que dentre os processos tem um que eu vejo que a margem é menor, e eu digo para o meu cliente da tinturaria que esse produto eu não faço porque não me interessa. O que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a buscar uma outra tinturaria. Ou seja, eu deixo de ser exclusivo dele, ele busca um concorrente. Aí daqui a pouco ele começa a fazer umas comparações que antes ele não fazia. Como, por exemplo, poxa, mas quem sabe uma outra cor? Quem sabe eu distribua a minha produção? Por isso que lá na empresa, né, a gente teve um crescimento bem legal. Uma das coisas que a gente cuidava bastante era de não deixar o cliente diversificar entre as tinturarias, né? De forma geral, o pessoal quer fazer, mas a gente tentava ter um preço condizente, ou tentava, né? Às vezes ficava um pouquinho mais alto, que às vezes teu concorrente também quer jogar o preço lá embaixo, né? Ficava um pouquinho mais alto, mas para não deixar o cliente ir, né? Aqui, sobre esse tipo, vamos parar nesse aqui daí, tá? Por produto ou serviço, agrupamento segundo as atividades inerentes a cada um dos produtos e serviços, ela é muito usada na produção de bens e consumos. Vantagens, facilita a coordenação de resultados de cada produto ou serviço, melhor utilização de recursos especializados, maior flexibilidade de acordo com a importância do produto e as condições são favoráveis para inovação e criatividade. Desvantagens, pode haver duplicação de instalações, determinado gerente pode ficar demasiadamente poderoso e pode ter a coordenação mais difícil. Senhores, a gente está chegando no nosso horário, porque a gente tocou sem intervalo, acaba ficando mais cansativo, né? Mas a gente conseguiu concluir todo o nosso tempo lecionando. Infelizmente, vou parar a nossa apresentação do slide onde nós estamos, porque daí a gente também não conseguiria finalizar até as 10, só se fosse na correria. Semana que vem, a gente continua aqui da onde nós paramos, a respeito de departamentalização. Falaremos também sobre a respeito do organograma, e inclusive quero mostrar ali para elaboração de organograma, para a gente ver, para tentar ser, né, e até fazer talvez alguma coisa, uma atividade entre vocês, tá bom? Senhores, obrigado pela presença, agradeço bastante. Até semana que vem, tá bom? Um abraço, valeu. Obrigado pela presença de vocês, muito feliz, muito grato. Valeu, professor. Semana que vem aí estamos de volta. Com certeza. Até mais. Valeu, abração.